Fujifilm X100V, que a gente acabou de descobrir que na verdade era X105. Essa foi a primeira câmera que eu vi que onde você ter o dinheiro para comprar ela não era o suficiente. José, é surreal isso, né? Eu tenho dinheiro, mas não consigo comprar. Porque a câmera simplesmente entrou num hype tão absurdo que ela desapareceu das prateleiras. E a Fuji adorou que isso aconteceu, né? Agora, o porquê que esse hype aconteceu, eu não sei. Se você sabe exatamente o que aconteceu com a Fujifilm X105, por que ela virou esse estrondo, por que ela desapareceu, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Uns dizem que foi uma blogueira, outros dizem que foi não sei o quê, então eu queria saber. Bom, meus amigos, mas o fato é que a Fujifilm está lançando a Fujifilm X106. E eu tive a oportunidade de testar essa câmera antes do lançamento, cara. Que sensacional isso. Queria agradecer demais tanto a galera da Haitai quanto a galera da Fujifilm que me escolheram para isso. Eu fiquei com essa câmera aqui uns bons dias antes do lançamento dela, tudo em segredo, coloquei alguns teasers para vocês verem aí e tal, falei um pouquinho live. E se você quer comprar uma dessa depois que você vê o review, vai lá na Haitai que a Haitai vai ter essa câmera em primeira mão para você. Se não tivesse, fala lá, ô Edinaldo, e aí? Traz um negócio para nós. Gente, o fato é que esse visual vintage, esse apelo vintage, atrai muitos fotógrafos, mas muitos mesmo. A galera vê essas câmeras, eles acham maravilhosas. O que deve ter dessas câmeras compradas e alocadas em algum lugar ali só pelo visual, deve ter de monte. Mesmo não sendo uma câmera baratinha, viu? E é o seguinte, daqui a pouco eu volto a falar sobre esse visual vintage dessa câmera e o que aconteceu durante o processo do review aqui só por causa desse visual vintage. Aguenta aí que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos conhecer as specs da novíssima Fuji X106. Será que ela vai conseguir atingir o hype que a X105 atingiu? Não sei. Bora! Fujifilm X106 é uma câmera de sensor APS-C de 40 megapixels com estabilização de imagem de 5 eixos. 40 megapixels, José? Será que é o mesmo sensor da XH2? Eu testei, depois dá uma olhada aí. Você consegue fazer até 11 fotos por segundo, mas aí sofre um pequeno crop, tá? E o obturador eletrônico chega até 1/180.000. Ativando a expansão do ISO, você tem do ISO mínimo de 64 até o ISO máximo de 51.200. O ISO base dessa câmera é 125. A maioria dos testes que vocês vão ver aqui, eu fiz tudo em 125. Ela tem 425 pontos de foco, que é aquele sistema super moderno. Eu acredito que seja o mesmo sistema da XH2 e XH2S. Ela tem uma tela touchscreen de 3 polegadas, que é aquele articulado que eu não sou muito fã, né? Aquele articuladinho meio que sai assim de trás. Eu não gosto muito disso aí, não. Eu gosto daquele que vira pra frente aqui, que eu acho mais interessante. E ela tem um ótimo viewfinder com 3.690.000 pontos. É realmente muito bom. A lente é uma 23mm f2... e a abertura mínima é de f16. Gente, essa é uma lente que equivalente no full frame seria uma lente de 35mm. E é muito interessante para uso geral, né? Eu acho que é um acerto essa distância focal. Você consegue fazer desde retrato a fotografia de rua com esse tipo de lente. Uma coisa que eu achei super interessante é que ela já tem um filtro ND interno. Você ativa lá e o negócio já fecha, já tem um filtro ND lá. Muito interessante isso daí, cara. E como toda Fujifilm, você tem aquela simulação de filme. A galera da fotografia de rua fica maluca. Pera aí, pô, é lógico que ela faz vídeo também, cara. Ela faz 6.2K. Mano, é uma câmera desse tamanho, velho. Cabe na palma da minha mão, faz 6.2K. Se você me entregasse uma câmera desse tamanho há 10 anos atrás e falava, isso aqui faz 6K, eu ia falar... Lógico que não faz, né, mano? 6.2K. 6.2K 30 fps, 4K 60 fps e Full HD até 120 fps pra galera do Slow Motion. É, meus amigos, e ela faz tudo isso em 10 bits, 422 e é óbvio que ainda tem o log. Os testes que vocês vão ver aqui, eu fiz tudo em F-Log2. E, gente, como eu falei pra vocês, é uma câmera pequenininha, super confortável, com esse visual apelativo vintage. Aí que na hora que você olha, você já se apaixona. Você fala, mano, eu quero uma câmera dessa pra sempre. O corpo é muito bem construído e ela é selada, gente. Tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar da qualidade de imagem, porque é o que interessa, né? Não adianta nada ter todo esse apelo, specs altas, se na hora mesmo que a gente precisar não entregar. Então vamos começar falando dessa 23mm f2. Começando no centro do quadro, a gente tem uma nitidez muito boa, mas eu também notei um pouquinho de perca de contraste. Já indo para as bordas do quadro, já fica mais notório essa perca de resolução e nitidez. Fechando para f2.8, aí sim, você já tem basicamente o nível máximo de resolução dessa lente.
A vinheta melhora, a nitidez aumenta bastante, tanto no centro quanto nas laterais do quadro, e o contraste melhora muito também. Agora, existe aquele problema que eu sempre falo para vocês de um sensor pequeno com muito megapixel. Eu não gosto, não sou grande fã disso, porque você tem uma margem menor para você trabalhar os diafragmas. Então, por exemplo, essa câmera até f4, você consegue ir ganhando resolução. A partir daí, meu amigo, esquece. Aí você já está perdendo, você já entrou na difração. F5.6 já a qualidade de imagem já é pior do que em F4. F8, então, já começa, né? Você sabe, né? A aberração cromática também acontece lá em F2. Quando você fecha para F2.8, isso melhora muito. Mas mesmo na abertura máxima, não é uma aberração que chega a te atrapalhar, não. Você não vai precisar ficar removendo via software, esse tipo de coisa. Inclusive, uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês. Essa câmera, como eu peguei ela antes do lançamento, os arquivos dela nem abriam no Photoshop. Só o Capture One abriu as fotos dessa Fuji aqui. Mas pode ficar sossegado que, com certeza, na data de lançamento, o Photoshop já vai ter o arquivo necessário lá para abrir os arquivos dessa câmera. Olha, gente, uma coisa que é muito interessante na Fuji e como ela mantém isso muito bem é a qualidade de cor. As cores são fantásticas em todas as aberturas. Por mais que a abertura F2 perca um pouquinho de contraste, um pouquinho de nitidez, mas ainda assim as cores se mantêm perfeitas. A Fuji faz um trabalho bem legal em relação à cor, qualidade de cor e como a imagem, você vai degradando a imagem e a cor demora para sofrer isso. Bom, vamos, acho que, para o aspecto que eu menos gostei dessa lente, que foi o desfoque dela. Não é uma lente que tem um desfoque incrível, muito interessante. De novo, acho que o nosso sarrafo está muito alto por fato da gente usar aquelas lentes cines incríveis, que o desfoque é um negócio absurdo. Eu, por exemplo, agora estou usando uma 21mm e olha esse nível de desfoque bonito, cara. Não é só a intensidade, é ser bonito. O que eu notei na Fuji é que, sim, você tem um desfoque legal, mas as linhas ainda são um pouquinho duras. Então, assim, não é das melhores coisas dessa lente o desfoque, tá? Eu consegui fazer algumas fotos interessantes usando o desfoque, mas como eu já usei vários equipamentos, eu percebo que outras lentes, outros sistemas entregam um desfoque muito mais intenso, muito mais interessante. Nessa lente, você não consegue isolar 100% o sujeito. Falando sobre o ISO agora, a qualidade de ISO na Fuji é fantástico, né? Todo review de Fuji que eu fiz aqui, vocês viram que eles mantêm um padrão muito alto, de qualidade em ISO alto. Principalmente o lance das cores, né? Antigamente, você aumentava o ISO, a primeira coisa a sofrer era as cores. Na Fuji, não. Eu consegui aumentar o ISO até 12800 e ainda ter qualidade de cor e margem de edição. Claro que isso vai se limitando, mas eu consegui. São arquivos genuinamente bons, eu poderia usar se eu quisesse. Vamos falar agora do Dynamic Range, que na Fuji ele funciona de uma maneira bem peculiar. Eu vou tentar explicar aqui para você. A Fuji, por padrão, no RAW dela, nessa câmera, esse modelo aqui, você vai ter o ISO base de 125. Nesse ISO base, você vai ter uma recuperação de sombras, que eu acho que é um dos melhores. A Fuji foi, acho que, a câmera que eu vi a melhor recuperação de sombras. Literalmente, você fotografa errado e consegue ter uma imagem aceitável recuperando sombras. Mas nesse modo comum, RAW, ISO 125, você não tem uma grande recuperação de altas luzes. Ela fica ali, trava em um ponto. Se ativando outros recursos da câmera, você consegue meio que transferir esse Dynamic Range. Foi a melhor forma que eu achei de explicar para você. É como se fosse literalmente uma transferência. Você tira um pouquinho ali da parte de sombras e transfere para as altas luzes. Aí sim você tem um Dynamic Range tão bom quanto das sombras na parte de altas luzes. Você recupera muito bem. Só que para isso você tem que subir um pouquinho mais o ISO. E nessa câmera aqui em específico, ela pede o ISO 500 para você conseguir fazer isso. Só que, é outra foto. É quase um HDR, né? Então ela usa esse recurso aí, você dá uma transferida nessa parte de Dynamic Range. Por que eu falo transferir? Porque na hora que você vai comparar a foto feita com o ISO 125, modo padrão, RAW padrão, e esse outro modo usando essa transferência que eu estou falando, você percebe que ela ganha aquele Dynamic Range que eu falei para vocês, mas na hora que você precisa ativar a recuperação de sombras, a imagem degrada mais rápido, porque ela está meio que concentrada nas altas luzes. Então, você pode ter um problema de cor, né? Algumas imagens aqui, na hora que você mexe, você tem uma imagem verde. Eu vou ser sincero, eu prefiro fotografar no modo padrão, né? Expondo sempre para as altas luzes e depois recupera. Mas cabe você a fazer os testes e ver de que forma você se adapta melhor aí. E, gente, eu tô falando transferir o Dynamic Range, mas esse é um termo que eu inventei, tá? Que é a forma que eu achei mais interessante para explicar para vocês. Não, isso não é técnico. Não é uma coisa que realmente tá lá na Fuji. Transferir Dynamic Range. Não é. Isso o tio, tá? E, gente, tudo isso que eu elogiei de qualidade de imagem para fotografia, você pode transferir isso pro vídeo também. O vídeo 6K tem uma qualidade animal, velho. E sim, o vídeo 6K sofre um crop.
E esse 4K aqui também sofre um pequeno crop. Mas você consegue também ter um 4K que não tem crop nenhum. Você sabe, o padrão de vídeo aqui do canal é 4K, então eu vou explorar um pouco mais essa resolução. Uma coisa que eu gostei bastante, que infelizmente lá naquela médio formato não foi tão bom, mas eu ainda acho que foi por causa da lente. Inclusive você do futuro, ter uma câmera dessa, usou aquela lente que eu usei, melhorou o sistema de foco, né? Porque vocês lembram, né? Eu tirava o rosto assim, ó, na hora que eu voltava ela demorava para caçar. Nessa câmera aqui, nada disso acontece. O sistema de foco está extremamente preciso e não te perde nenhum segundo, mesmo em situações de luzes horrorosas. E eu testei em todas as resoluções, funcionou igual para todas, do 6K ao 1080p. E uma coisa que eu gostei bastante também foi o sistema de estabilização, porque pelo fato da câmera ser pequenininha, ser super confortável ali de você ficar segurando, você consegue fazer uns takes bem legais usando a estabilização. Eu fiz vários aí, devo estar mostrando aí para vocês agora. Bom, uma coisa que você pode me perguntar, tio Ronaldo, e aí, você teve problema de aquecimento? Não. Essa câmera, durante o período que eu fiquei com ela, eu coloquei ela para trabalho. Eu gravei vídeo com ela, né? Aqueles vídeos da parte de cima. E não tive problema nenhum de aquecimento. Em nenhum momento a câmera parou ou me deu algum informativo que ela estava quente, apesar de ela esquentar. Né? Principalmente de resolução 6K, né? Bicho, 6K é muito processamento. Mas no 4K que eu trabalhei, a maior parte do tempo, não tive problema nenhum de aquecimento. Diferente da câmera que está me gravando aqui, que é uma câmera grande, que toda hora dá problema de aquecimento. E ninguém falava disso aí não, viu? Todo mundo, não, é perfeito, é tudo perfeito. Mas assim, se você usa para takes longos, esse tipo de coisa, uma hora, com certeza, ela vai parar, porque é uma câmera pequena e a tendência é esquentar mesmo, né, cara? Eu, como gravo takes, então eu não tive problema. E todos os takes que vocês viram aí, que eu tô passando, eu usei o F-Log 2. É muito interessante usar esses modos, porque além do Dynamic Range maior, você tem a possibilidade de fazer a coloração da forma com que você quer. Então você pode puxar alguma cor ali para um lance um pouco mais artístico, sem degradar tanto a sua imagem. Porque se você já coloca ela dentro de algum padrão, algum perfil de cor, você grava, fica bonito, mas se você precisar mexer um pouquinho, você degrada muito mais a sua imagem. O F-Log 2 é bem interessante, cara. Tio Ronaldo, e o desempenho da bateria, né? A câmera pequena, normalmente a bateria é ruim. Gente, durante o review, que eu fui pra rua, eu levei ela com carga máxima. Então eu fiz fotografia, fiz vários takes, porque eu tô fazendo review, então eu vou exigir muito da câmera. Toda hora eu vou mexer no menu, vou mexer em função, esse tipo de coisa. Eu tive bateria pro dia inteiro. Para um dia inteiro de foto e vídeo. Agora, eu acredito que se fosse só para vídeo, eu teria que ter pelo menos mais uma segunda bateria. Mas, honestamente, eu não acho que você vai sair da sua casa, pagar o valor dessa câmera por causa do vídeo dela. Eu posso estar errado aqui, mas acho que o apelo principal dessa câmera, e a galera compra por causa da fotografia. Lembra que eu falei que eu passei numa situação bem interessante por causa do apelo vintage dessa câmera? Deixa eu te contar essa história que foi bem legal. Eu tava fazendo review e tava lá no centro de São Paulo, lá na Liberdade, à noite. Eu adoro a Liberdade à noite, eu acho que as fotos ficam bem legais lá por causa daquelas iluminações. Então eu tava lá fotografando e de repente passou dois senhores assim, ó. Eles estavam andando ali, indo embora, sei lá o que eles estavam fazendo. E um deles olhou para eu fotografando com essa câmera e falou pro amigo dele, aquela ali é de rolo. Então ele realmente achou que essa câmera era uma câmera antiga, padrão antigo. Quando ele chegou perto, que ele se aproximou e começou a conversar comigo, que eu falei, não, essa câmera é uma câmera super moderna. Mano, eu vi a mente do cara explodir. Falei, mano, eu nem sabia que existia isso. Esse tipo de câmera aqui, moderna, mas com visual antigo. Falei, rapaz, isso aqui é o famoso vintage. O vintage, rapaz, é o estilo vintage. Faz sucesso entre a galera. E aí, olha só que interessante, a gente começou a conversar, aí o rapaz contou a história que ele era jornalista e ele veio na Liberdade, ele veio pra Liberdade nos anos 70 e começou a contar as histórias deles lá. E no final, eu só tava assim, escutando a história, falei, mano, no final eu vou pedir uma foto pra esse cara aí. No final, eu vou falar, deixa eu fotografar vocês dois. Então, realmente fiz. Falei, a gente já conversou, já conheço vocês, vocês me conhecem, agora eu quero pedir pra vocês uma foto nesse cenário da Liberdade. Isso só aconteceu, olha só, pelo visual da câmera. Eu tenho certeza disso, cara, porque eu já fui lá várias vezes. Várias pessoas já me pararam assim na rua por causa da câmera. Mas assim, porque é grande, porque chama atenção, pra me alertar que pode acontecer alguma coisa. Mas nunca assim, tipo, o cara realmente interessado pelo visual da câmera. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Então, meus amigos, essa é a Fujifilm X100 VI. A pergunta é, será que ela vai fazer o mesmo sucesso da antecessora? Só o tempo dirá, não é, José Maria? Se você quer uma câmera dessa, vai na Hightime, meu amigo, porque eles têm em primeira mão essa câmera.
E eu já quero agradecer mais uma vez tanto a Haitai quanto a Fujifilm que me confiou fazer esse conteúdo. Então é isso, meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, ó, e fui, hein?